sei se você já escreveu aí no chat. Então, já vou avisando a todos que vocês estão livres para escrever suas dúvidas também no chat, né? E não se sintam acanhados, vocês podem também me interromper no meio da minha apresentação. Eu gosto quando toda a aula é mais dinâmica, né? Então, vocês se sintam livres para fazer isso. Vou aguardar só o ok do Joacim, enquanto isso já vou compartilhando a tela. Ok. Aqui. Eu vou começar, então, acho que vocês já estão vendo minha tela, né, Joacim? Ótimo. Ok. Então, eu sou uma professora da Universidade Federal do Paraná, aqui no Departamento de Genética. Já estou há vários anos aqui e minha formação é genética de populações, como o professor Haroldo falou, mas eu trabalho com uma visão translacional e essa visão histórica, né, dos avanços científicos da genética vão ajudar a compreender por quê, tá? Deixa eu usar o meu ponteiro aqui. Ótimo. Então, não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei uma estrutura diferente para representar nesse primeiro slide a questão da genética. Então, o que eu estou mostrando aqui? Talvez alguns de vocês já tenham atinado com o que vocês estão vendo. Isso daqui é o DNA, e aqui no meio nós temos 8 proteínas que são fortemente básicas, lembrando que o DNA é ácido, né, ele é negativamente carregado, e essas proteínas são positivamente carregadas, elas se chamam histonas, são ricas em serina e arginina, que tornam elas tão básicas, e o DNA, assim, abraça esse octâmero de 8 proteínas com alta avidez. E, na verdade, além da sequência de DNA, que nós estamos acostumados a trabalhar, nós temos também modificações pós-traducionais nas caudas das histonas, por exemplo, que também são herdáveis. Então, o estudo da herança, né, ou seja, a genética, hoje em dia a gente compreende de uma forma muito mais ampla do que foi avaliada no início. Então, eu vou com vocês agora numa viagem, uma espécie de uma máquina do tempo, e vamos iniciar primeiro pelos conceitos, né, de genética. Começando aí, genética por favor, entrem aqui, né, escaneiem esse QR Code ou escrevam https www.mente.com/alx9isvhq4bu. Eu vou aproveitar, tirar meu ponteiro e entrar no site. Então, genética o que a genética é para você? Explique em poucas palavras, tá? O que seria genética? Então, vamos entrando aqui, vocês vão ver que vão aparecer essas questões. O que te lembra a palavra genética? Okay? O que te lembra a palavra genética? Vocês vão escrevendo e aí podem submeter. Tudo bem? Tranquilo? Quem que falou herança? Alguém aí falou herança? Vamos colocar herança. Alguém falou DNA? Também? Ótimo. Alguém pensou em, talvez, a hereditariedade? Ó, vou submeter isso aqui. Ok. Agora, please wait for the presenter to change slides. Ok? A minha questão toda aqui é que eu preciso entrar no site ainda para mostrar o resultado para vocês. Eu vou fazer isso no final da aula, tá bom? Mas vamos voltar aqui e vamos continuar.
Existem muitas camadas de herança, tá, gente? Nós estamos acostumados, aqui vou voltar de novo a usar o meu pointer, nós estamos acostumados com variantes genéticas. Variantes genéticas no DNA. Isso é o que é responsável pela herança. Só que, desculpa que eu não consegui traduzir tudo, eu estava numa palestra no inglês, tá? Só que nós temos outros marcadores que também são herdáveis e que também são importantes para o nosso fenótipo. E dentre esses marcadores, os marcadores epigenéticos transgeracionais, por isso que eu coloquei mudança de cor nesse caleidoscópio, intergeracionais e somáticos do RED, que são os da origem do desenvolvimento de saúde e doença, e que no final tornam o nosso caleidoscópio de herança extremamente colorido. Então, dependendo de vários marcadores, além das variantes genéticas que nós herdamos, a nossa herança pode se expressar de diferentes maneiras. E isso é, de certa forma, uma quebra de paradigma na biologia atual. Nós estamos vivendo agora uma quebra de paradigma. Mas vamos começar lá do início. Tudo começou, até onde nós sabemos, uma época onde muitas pessoas estavam tentando compreender a herança dos caracteres observáveis. E dentre essas pessoas, a que se tornou mais famosa foi um monge austríaco, que estava interessado em melhoramento vegetal. Olha só, gente. Ele, na época, ser monge ajudava você a focar em algo como pesquisa e ter a garantia de um sustento. Então, Gregor Johann Mendel, lá na Áustria, teve esse privilégio de se dedicar à ciência, mesmo não tendo sido reconhecido no final. E ele foi um botânico. É o que muita gente, hoje pensa, não, ele é o pai da genética. Sim, depois de 35 anos, depois do seu falecimento, ele foi redescoberto e considerado o pai da genética. Inclusive, poucos sabem que ele também era meteorologista. Ele faleceu em 1884. E a questão toda com a qual ele e vários outros contemporâneos trabalhavam é como é que é determinado o padrão de herança. No caso de Mendel, o interesse dele era produzir ervilhas que eram mais doces. Aqui estamos vendo uma foto mesmo do Gregor Mendel. A gente tem, inclusive, o privilégio de ter ele em fotografia. E ele dizia: o padrão de herança é determinado pela segregação, que é uma palavra técnica que poderia ser substituída por separação, dos fatores hereditários. Mendel nunca usou a palavra gene. Ele nem pensava nessa palavra. Basicamente, ele nunca usou o microscópio. Ele só trabalhou com lápis, papel, matemática e contando sementes de diferentes tipos, flores de diferentes tipos, medindo a estatura de plantas, que eram todas pisum sativum, a nossa ervilha. Através da escolha certeira de fenótipos, eu já explico o porquê, mas ele teve uma escolha muito certeira de fenótipos a serem investigados, na questão da herança. Ele conseguiu definir o que se tornou conhecido como a primeira lei de Mendel, a separação dos fatores, que hoje nós entendemos como os alelos de um só gene, certo? Cada gene tem duas variantes em maior parte dos seres vivos, que são diploides, 2N. Então, são sempre dois alelos que se separam na hora da formação dos gametas. E, quando eu trabalho com dois genes, a separação desses fatores, que são os alelos, é independente uma da outra. Então, a separação dos alelos do gene A é independente da separação dos alelos do gene B. E isso ele só conseguiu identificar porque ele teve sucesso na escolha dos seus fenótipos. Porque quando o gene A está muito próximo do gene B, no mesmo cromossomo, a separação dos alelos
já é dependente uma da outra e não independente, que essa foi a terceira lei que foi descoberta, que não foi uma lei de Mendel, foi uma lei de um outro pesquisador na área de genética chamado Morgan, a terceira lei da genética, que de fato leva em conta a proximidade entre genes. E nós ainda ficamos, né? Nós ainda consideramos essas leis, entre aspas, né? Até hoje na genética. Elas são válidas. Quais são os fenótipos que ele analisou? Então, as ervilhas verdes, quer dizer, lisas ou rugosas, amarelas ou verdes, inclusive a ervilha rugosa, gente, uma ervilha mais doce, que era um grande interesse dele. Umas flores roxas ou brancas, o tipo das vagens, se eram verdes ou amarelas, né? Se as flores eram axiais ou terminais, e se a própria planta, né, era baixa ou alta. O detalhe é que todos esses fenótipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fenótipos, eram codificados, primeiro, por um único gene principal, e dentro desse único gene principal havia uma variante genética que era causadora do fenótipo, tá certo? E na verdade, muitas das características que nós conhecemos, que nós sabemos, elas são o quê? Poligênicas. Ou também, né, multifatoriais. A herança é poligênica, manifestação do fenótipo, que é o que nós observamos, é multifatorial. Então, a herança desses tipos de caracteres cuja herança é poligênica é muito mais difícil de determinar. Muitas pessoas, na época de Mendel, começaram com caracteres como, por exemplo, cor do cabelo, ou da pele, ou tipo do cabelo, liso ou enrolado. Várias características que são definidas pelas variantes genéticas em muitos genes. Resultado: era muito difícil de conseguir fazer qualquer análise estatística com isso. A grande jogada de Mendel foi ter escolhido fenótipos simples, monogênicos, onde um único gene era responsável pela característica observada. E isso nos ajuda a entender por que ele foi rejeitado pelos seus contemporâneos, porque a maioria nunca tinha conseguido os resultados que ele conseguiu. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Nós vamos falar sobre esses 4 fenótipos rapidamente, porque esses 4 fenótipos nós temos os genes responsáveis hoje, nós sabemos quais são as variantes causadoras. Nesse artigo aqui, que foi publicado na verdade, aceito em 12 de março de 2025 e publicado em 23 de abril de 2025. Genomic and Genetic Insights into Mendel's P genes. Né? A grande maioria aqui tem sobrenomes até chineses, né? E outros americanos ou britânicos. Ok, e aqui estão os genes e as suas variantes genéticas responsáveis, por exemplo, por ervilhas lisas ou rugosas, amarelas ou verdes, flores púrpuras ou brancas, o tamanho dos galhos, né? Enfim, e o tipo de vagem, verde ou amarela. Eles fizeram uma espécie de duas, nós temos 7 cromossomos na ervilha, e essa variante R aqui é responsável pelo formato liso ou rugoso das ervilhas. Essa variante, ela ocorre em um gene chamado R, e se deve a uma inserção nesse gene que provoca a formação de um códon de parada, e a proteína, então, em vez de ter 922 aminoácidos no final, acaba com somente 890 aminoácidos, o que modifica a estrutura do amido dentro das sementes. Tá bom? Então, isso é um exemplo de como a genética molecular se associa com a genética clássica. Tá? E olha, gente, quantos anos depois que isso foi finalmente publicado. Enquanto a gente fica dando aula sobre azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho,
né? Coisas que ele próprio, o Mendel, nunca tinha imaginado. Agora, a gente sabe que é uma mutação no exon 22 do gene que nós chamamos de R. Para verde ou amarelo, foi encontrada uma outra mutação, aqui agora no cromossomo 2 também, como aqui também no cromossomo 2, e aqui se trata de uma inserção, né, de 5.696 pares de base, tá? O que modifica, de fato, grosseiramente, né, o produto final do gene. Então, faz com que você tenha cores diferentes. Uma outra mutação foi descoberta no cromossomo 6, aqui está o cromossomo 6, né, para a cor branca ou púrpura. E, nesse caso, é uma deleção no gene, que vai provocar diferentes produtos, tamanhos de produto proteico. Para o tamanho também do caule, você tem uma mutação no cromossomo 5, que nesse caso é uma simples substituição de aminoácido causada por uma substituição de nucleotídeo. Então, aqui você tem guanina, citosina, citosina, que codifica alanina, e aqui você tem adenina, citosina, citosina, que codifica treonina no exon 2 do gene LE, tá? Ou PSGA3-OX1, a proteína LE. E, por último, para a cor verde ou amarela da vagem, era uma outra mutação em um gene chamado GP no cromossomo 3, tá? Que realmente provoca uma deleção novamente no gene, né? Causada por uma deleção no gene. Então, muitos anos depois, finalmente, nós temos a razão da alteração molecular que causa esses fenótipos que são tão utilizados, né, desde os livros de ensino fundamental e ensino médio, principalmente. Impressionante, né, quantos anos se passaram. Hoje, como professora na área de genética, eu me nego a iniciar genética falando de genética clássica, do azão, do azinho, não. Eu entro já de cara falando sobre o DNA, que é onde a gente vai realmente trabalhar e colocar, né, muito mais ênfase profissional no futuro. Em paralelo com o Mendel, que trabalhou com melhoramento genético de ervilhas e descobriu duas principais leis na genética, havia uma discussão muito grande, anterior a Mendel, inclusive, entre pré-formacionistas e epigeneticistas. Isso é muito interessante, porque tem a ver também com herança. O grande breakthrough, a grande parada para ajudar a definir as coisas em relação à origem da vida, que era a pergunta com a qual eles se debatiam dentro das investigações de desenvolvimento embrionário, foi a construção e popularização do primeiro microscópio óptico, que foi construído por um comerciante em 1677. Antes, como, por exemplo, o pesquisador de 1580, Montaigne, né, se questionava muito como é que as pedras podiam se esconder tanto tempo nos rins, né? A partir da microscopia foi possível ver, por exemplo, espermatozoides. E os pré-formacionistas, havia uma turma, né, de pré-formacionistas que diziam que o espermatozoide tinha, né, um homúnculo dentro dele e que, portanto, a mulher era um mero receptáculo da vida. Ela basicamente só oferecia o útero para que o pequeno ser dentro do espermatozoide pudesse se desenvolver. Malpighi, o mesmo, né, que visualizou várias estruturas dentro das células, que hoje até são denominadas pelo nome dele, na biologia celular, ele dizia não, que o indivíduo estava pré-formado num ovo de galinha ainda antes da fertilização. Se veja quantos processos a ciência passa até que as coisas se tornem mais claras. E em 1900, finalmente, as leis de Mendel foram redescobertas por 3 botânicos. É importante lembrar que, enquanto esses dois grupos, os pré-formacionistas, que diziam que tudo o que era importante para o desenvolvimento embrionário vinha dentro do núcleo das células, tá bom? Ou seja,
os pré-formacionistas, sem saber, já estavam advogando o papel do DNA na herança. Os epigeneticistas já diziam o contrário, diziam, não, o que é mais importante não é o núcleo, mas é o citoplasma. É do citoplasma que saem as informações que vão determinar desenvolvimento embrionário em um novo ser. Na verdade, nós sabemos que nenhum nem outro estavam completamente corretos. Nós dependemos do DNA, mas dependemos loucamente de proteínas que são feitas dentro do citoplasma e produzidas no citoplasma e que também vêm junto com o espermatozoide e vêm junto com o ovócito. Vocês estão me ouvindo ainda? Saiu? Interessante. Tá, eu vou voltar aqui. Que engraçado. Eu só ouvi um barulhinho. Foi agora, né? Tá, ótimo. Tá, então, quando... esse era o conhecimento que se tinha na época de Mendel. Vocês estão vendo agora meu slide de novo, né? Ótimo, ótimo. Obrigada, Joacim. No entanto, Mendel, quando defendeu o seu trabalho, vamos voltar para Mendel, né? Quando ele defendeu o seu trabalho, ele foi chamado pelas pessoas que o assistiram de estatístico medíocre. E mesmo, aparentemente, não conseguiu até entrar em contato com Darwin, nem Darwin deu crédito para ele. E o que Darwin explicava sobre herança? Isso é muito importante entender. Darwin, ele conseguiu avançar bastante na compreensão de adaptação no processo evolutivo, mas ele não tinha nenhuma boa explicação para a herança. E a ideia dele era que todo o organismo contribuía, de certa forma, para que houvesse uma mistura de características na próxima geração. É aquilo que a gente tem em mente quando a gente visita alguém, né, que acabou de ter um bebê, e a gente fala, puxa, mas é uma mistura dos dois. Era o que era mais lógico na época. Agora, entender que a cor amarela de uma ervilha, quer dizer, a cor verde, né, a cor verde de uma ervilha, se escondia dentro de uma ervilha heterozigota, azão azinho, para ressurgir numa geração seguinte, era muito estranha na época. Então, por isso que Mendel não foi reconhecido durante o seu tempo de vida, apenas depois que, dentro desse contexto, né, de microscopia, de discussão de herança, ele foi descoberto em 1900 por 3 pessoas interessadas em melhoramento genético de plantas. Hugo Vries, Karl Correns e Erich Czermak von Zayseneck. E William Bateson foi o responsável por cunhar o termo genética. Muito bem. No entanto, nessa época, ainda não se sabia nada a respeito das moléculas responsáveis pela herança. Principalmente, né, aqui a gente pode pontuar bastante, é o DNA. Qual é a natureza do material genético? Entra em cena um médico que era parcialmente surdo. E como ele não conseguia fazer uma boa anamnese, o Friedrich Miescher trabalhou em um laboratório que, na época, já era muito estranho e antiquado. Ele estava trabalhando no castelo da Universidade de Tübingen, da cidade de Tübingen. E ele mesmo diz, né, que ele se sentia como um alquimista trabalhando aqui dentro. Eu acho tão interessante, né, como as coisas muito loucas acontecem, às vezes, com pessoas que você não daria nada, né, ele não conseguia escutar, e como o médico resolveu se dedicar à pesquisa, e foi ele que é, na verdade, reconhecido hoje como o descobridor do DNA. O que ele fez? Ele usou bandagens que, no meio das guerras que aconteciam na Europa, eram muito comuns, bandagens cheias de pus, que eram jogadas fora. E ele usou o pus para tentar identificar o que estava compondo o pus. Pus são neutrófilos mortos, né, gente? E nas células sanguíneas, nós sabemos que os neutrófilos têm DNA.
Enfim, o que ele encontrou? Uma molécula, né, um composto que tinha uma porção ácida e uma porção básica, e que tinha fósforo e, ao mesmo tempo, nitrogênio. E isso era extremamente estranho para essa época, tanto que o orientador dele não quis, que era muito famoso, não quis publicar o trabalho dele. Ele disse: não acredito que você tenha encontrado uma substância química assim, que tanto tem um componente ácido quanto um componente básico, e com esses componentes, não. Com fósforo e nitrogênio, não. Vocês lembram que o DNA tem o quê? Dentro dele, na porção hidrofóbica, bases nitrogenadas. Do lado de fora, na porção hidrofílica, ele tem um esqueleto açúcar fosfato, pentoses que representam o açúcar, conectadas com fosfato, que dão uma estabilidade enorme para o DNA. Então, o orientador dele se dedicou a refazer toda a pesquisa do Friedrich e descobriu que o Friedrich tinha razão. Nessa época, ele deu ao Friedrich, de fato, todo o crédito, e o Friedrich publicou, então, a descoberta da nucleína em 1867. Nesse período também, devido à descoberta do microscópio óptico e melhora do microscópio óptico, se observou que a separação dos cromossomos nas células em divisão obedecia às leis de Mendel, que era uma separação de fatores. Então, os fatores nessa época, os fatores hereditários que tinham sido previstos por Mendel só com base em lápis, borracha e papel, foram denominados nessa época, então, de cromossomos. Quem foi responsável por isso, em parte, foi o Walter Fleming, que é considerado o fundador da citogenética, com imagens lindíssimas, como essas aqui. W. Sutton e Teodoro Boveri. Ok, então eles viram que a meiose era a prova prática dos princípios de Mendel, das leis de Mendel, da separação dos cromossomos e da separação independente dos fatores. Perfeito? A nucleína, agora se sabia que a nucleína eram basicamente o que estava dentro do núcleo dos neutrófilos, porque as células vermelhas não têm núcleo. Então, a nucleína foi sendo considerada os cromossomos. Só que os cromossomos não são apenas um DNA. Os cromossomos são DNA plus muitas proteínas mesmo, e RNA também conectado. Então, dizer que os fatores hereditários são representados por cromossomos não explica de longe e não é nada revelador sobre se é o DNA ou se são as proteínas responsáveis por isso, ok? Então, havia uma turma que dizia, com certeza é o DNA que é responsável pela herança. Mas uma turma muito grande de outros pesquisadores afirmava o contrário, que o DNA só servia como um arcabouço e que levava as proteínas, e que as proteínas eram responsáveis pela herança. Hoje, nós sabemos que tanto as proteínas quanto o próprio DNA são herdados. Então, dentro das várias camadas de herança, vamos voltar ali atrás, dentro dessas várias camadas de herança que nós temos, tanto DNA quanto proteínas, que são os marcadores epigenéticos de diferentes tipos, aqui, por exemplo, as modificações nas histonas, são responsáveis pela herança. Bom, o DNA não é o único responsável. Mas a caminhos disso, descobriu-se que havia uma fita que eles chamaram de cromatina, porque a fita tina ficava colorida, croma, com o uso de um corante básico. O DNA é um ácido e tem afinidade por corantes básicos, não era possível colorir e visualizar muito bem. E
que, como eram quando condensados, se tornavam corpúsculos muito bem visualizáveis, esses corpúsculos foram chamados de corpos somos coloridos, cromo. E Walter Fleming, né, ele descobriu a mitose em 1888, né, ele estudou a divisão celular em salamandras, por exemplo. E depois dele, muitos outros tipos celulares foram investigados em relação à divisão celular de diferentes espécies animais e vegetais. Por exemplo, o Sutton, tudo no início do século, tá? Quando foi redescoberta as leis de Mendel, tá bom? Então, vocês estão vendo que, em paralelo, a tecnologia da microscopia óptica e a redescoberta das leis de Mendel por 3 botânicos que tinham uma ideia para melhoramento genético, foram crescendo juntas e convergindo. Então, Sutton estudou gafanhotos, percebeu que cromossomos são responsáveis pela base física da herança mendeliana, então ele juntou a teoria de Mendel com o que ele visualizava no microscópio óptico. E Boveri trabalhou com ouriço do mar, né, e observou que era necessário ter todos os cromossomos em ordem para que o desenvolvimento embrionário ocorresse certinho, de uma forma perfeita. E ele também, já nessa época, gente, tudo no início do século passado, descobriu que no câncer tinha alterações cromossômicas que levavam à multiplicação celular descontrolada, ou estavam associados a essa multiplicação celular descontrolada. Em 1915, então 15 anos depois da redescoberta das leis de Mendel, a Morgan, que ganhou o Nobel na época, faleceu em 1945, ele definiu o que nós chamamos de teoria cromossômica da herança, que atualmente é super aceita, que os cromossomos carregam as informações hereditárias, né? E ele conectou os cromossomos diretamente a Mendel, assim como Sutton, e ele conseguiu provar isso ainda mais. Como? Fazendo análises em cromossomos da drosófila. Ele era chamado de cientista das moscas. Então, a gente vê assim, né, muitas vezes pesquisadores recebem, né, até apelidos pejorativos, não tem crédito, como no caso de Mendel, como no caso do descobridor da nucleína, no laboratório que era, né, tipo um porão do castelo de Tübingen. Aliás, vale a pena ir lá e ver aquele museu. E depois recebem, no caso, o Thomas Morgan recebeu em vida ainda um Nobel, apesar de ter sido apelidado cientista das moscas. A ele, nós acreditamos o uso das drosófilas como um dos principais modelos animais na ciência. Então, a segregação ocorre pela meiose. Para quem não lembra disso, aqui nós temos um cromossomo com uma variante genética azão, outro com a variante genética azinho, que é, por exemplo, uma inserção, uma deleção ou uma substituição de nucleotídeo no DNA. Essa molécula de DNA, que está o centrômero dela, se duplica. Então, aqui nós temos 2 cópias idênticas, e aqui também. E os homólogos se separam, o paterno e o materno se separam, e depois se separam as cromátides para formar os 4 gametas. No caso dos homens, né, no caso de machos, são 4 espermatozoides, no caso de fêmeas, é um ovócito e 3 corpúsculos polares. Lembrando, né, que quando nós temos esse cromossomo duplicado e esse cromossomo duplicado, nós temos 4 moléculas de DNA do mesmo tipo. Por exemplo, 4 cromossomos 1. Né? Aqui nós temos 2 centrômeros. Não sei se vocês se lembram disso, são 2 centrômeros. E esses 2 cromossomos ficam parados um em frente ao outro, recombinando. A recombinação, ela acontece sempre na reprodução sexuada, e é a melhor explicação por que variantes genéticas novas podem ser testadas dentro de diferentes contextos de sequências de DNA cromossômicos. Então, na verdade, um erro nessa imagem é representar esse cromossomo como inteiramente azul ou esse cromossomo como inteiramente vermelho. Esse aqui é um misto de vermelho e azul, e esse também é um misto de vermelho e azul, tá certo? Por causa da recombinação. Continuando na nossa história,
não demorou muito, né, perto dos anos 30, Emil Heitz, que trabalhou com muitas espécies diferentes, 115 espécies diferentes, né, de plantas, além de drosófilas, além de outras moscas, identificou que havia uma forma menos corada, menos condensada, que representava genes ativos, e uma muito mais corada do DNA, né, que na verdade ele não chamava de DNA nessa época ainda, dos cromossomos. E em 1959 foi possível, né, ver essa heterocromatina e eucromatina com cada vez maior resolução em microscópio óptico. E isso aqui já é um microscópio de transmissão que permite identificar como na borda da membrana nuclear a maior parte dos cromossomos está extremamente condensada, né? E isso aqui é o nucleolo, que fica eletrodenso porque produz muito RNA ribossômico. Enfim, e por que eu mostro essa imagem agora, tá? De camundongos agouti? Porque a identificação, tá, da eucromatina e da heterocromatina em 1928, com visualizações cada vez mais claras a partir dos anos 60, permitiu compreender que o DNA, ou seja, né, essa estrutura que nós chamamos de nucleína no início do século passado, pode ser mais ou menos condensado em proteínas. E essa condensação, a informação da condensação, também é herdável. Não só, então, a própria sequência do DNA, mas a informação de como esse DNA vai se apresentar em um dado tipo celular. E um dos exemplos assim mais chocantes sobre isso é o experimento com camundongos agouti. Nesse experimento, que foi feito no início aqui do nosso século presente, né, o artigo foi aceito em maio de 2003, camundongos apresentam diferentes cores de pelagem, embora o DNA deles seja praticamente idêntico. Tá? Eles não são exatamente gêmeos, mas são uma linhagem isogênica de laboratório, onde as mães compartilhavam uma mutação chamada de agouti. Nessa mutação, a tendência é que os camundongos nasçam com uma pelagem amarela. Ela vai ser tanto mais amarela a depender, então, repetir, a depender da dieta da mãe durante a gestação. O interessante, eu já falo do que os componentes da dieta aqui, né, que mostram como é algo ambiental envolvido. O interessante é que aqui eles estão, né, um pouco depois de terem nascido, todos do mesmo tamanho, mas no momento de estarem adultos, o camundongo amarelo se torna extremamente obeso e diabético, enquanto aquele companheirinho dele, que está castanho aqui, cor castanha, é extremamente ativo e saudável. Qual foi a diferença? A diferença foi a quantidade de ácido fólico que foi recebida pela mãe durante a gestação. No caso do camundongo bem amarelo, a quantidade de ácido fólico, vitamina B12 também, tá? Eles usaram, não sei se conseguem ver, ácido fólico, vitamina B12, colina e betaína. Então, nesse caso aqui, a quantidade desses nutrientes foi extremamente baixa. E aqui foi extremamente alta. Nós temos um gradiente, tá? De aumento de quantidade de ácido fólico, vitamina B12, etc., mas nessas gestações aqui, cada um é de uma mãe diferente. E o pouco ácido fólico faz com que haja pouca metilação no DNA e pouca metilação em histonas, que é fundamental para que o DNA, como uma cromatina, seja condensado e vire uma heterocromatina, que é essa que é visualizável numa eletromicrografia de transmissão. Quando eu não consigo condensar o DNA direito, nesse período, que é um período de gestação, eu trago para o desenvolvimento embrionário do feto
uma alteração de expressão gênica que é persistente. E isso aqui é um exemplo muito claro de DORET, tá? Do conceito do RET, que é o de origens no desenvolvimento de saúde e doença. Então, uma alteração ambiental provoca uma alteração persistente de expressão gênica por estar alterando a condensação do DNA. No caso, é uma região que a gente chama de transposon, que é uma região repetitiva, que nesse indivíduo mais amarelo está desmetilada, enquanto que no indivíduo castanho está metilado. Então, aqui existe uma predisposição a diabetes e uma pelagem mais amarela, e aqui é a proteção contra a diabetes e uma pelagem escura. Então, para muitas, inclusive, doenças crônicas não transmissíveis, o impacto ambiental determinando, né, ou influenciando, vamos colocar assim, não ser tão determinante, influenciando a expressão de genes a partir da condensação fundamental. Então, se nós sequenciássemos o DNA de todos esses indivíduos, mesmo os adultos, as diferenças seriam mínimas. E nós não enxergaríamos na sequência do DNA por que esse indivíduo é obeso e diabético, enquanto esse daqui é magrinho e saudável. Por quê? Porque a sequência do DNA não explica tudo, até mesmo em questões de herança. Agora nós já sabemos que existem certos componentes que passam, inclusive, para gerações seguintes, né? Gerações não expostas ao primeiro efeito ambiental. E aqui eu vou falar, então, sobre um conceito de herança ainda pouco compreendido, que é uma herança epigenética, desculpa que tem um G a mais aqui, intergeracional e transgeracional. Primeiro, intergeracional, observem, por favor, esses quadrados em cinza claro, ok? O que nós vemos aqui? Um macho, certo? E tem uma célula somática representada por essa estrelinha, e célula germinativa representada pelas células verdes, tá bom? Houve um efeito ambiental. Esse efeito ambiental pode ser de diferentes tipos. Esse efeito ambiental vai provocar alterações de expressão gênica por marcadores proteicos, marcadores de RNA, nas células germinativas e nas células somáticas. Então, essas células germinativas que estão na cor verde podem, tá, levar essa alteração para a geração seguinte, certo? Porque essa geração estava embutida dentro desse macho. O mesmo, né, perfil pode servir para uma fêmea que não está gestando. Então, passando isso agora para a nossa realidade, todas as pessoas que estão me assistindo não estão grávidas, qualquer efeito ambiental não está só afetando suas células somáticas, mas se você está em idade reprodutiva, estão afetando potencialmente a geração seguinte que poderia sair a partir de você, ok? Essa é a herança intergeracional. A herança intergeracional, ela é compreendida como uma herança que afeta 3 gerações, no caso de fêmeas grávidas. Lembrando que são fêmeas de mamíferos ou qualquer outra fêmea que seja capaz de gestar. Aqui nós não temos só a própria fêmea e o embrião, mas também as células dentro do embrião, que são células germinativas aqui na cor laranja. Então, qualquer efeito ambiental afeta a própria geração, quanto a geração seguinte, que está aqui na cor verde, quanto a geração dos netos em cor laranja, certo? Então, um efeito ambiental grave com, vou dizer assim, de impacto epigenético pode ter consequências até, né, primeira, segunda, terceira geração. Agora, quando esse impacto passa para a geração seguinte, no caso da linhagem materna de uma mãe grávida, gestante, ou para a geração seguinte, a partir de um macho ou uma fêmea não grávidos, aqui é na geração F2, nós temos o que nós chamamos de herança transgeracional.
E a herança transgeracional também existe. Ela é menos compreendida, provavelmente dependente de RNAs, né, não só de proteínas, mas como falei para vocês, nós temos evidências para herança transgeracional que estão se acumulando, mas tem muito trabalho a ser feito aqui ainda para compreender melhor como a herança transgeracional se dá. Aqui nós temos um claro efeito também do RED explicando herança, né? Então, quando eu tenho um impacto no início da vida de um indivíduo, esse impacto está impactando os seus descendentes, tá bom? Esse efeito ambiental está impactando os seus descendentes. Quando esse indivíduo não está gestando, mas digamos lá no início da vida, alguns efeitos ambientais com um forte componente de necessidade de adaptação metabólica, por exemplo, vão estar alterando também as células gaméticas e a próxima geração. Nós temos muitos exemplos aqui, tá, do intergeracional para elementos de toxicidade, dieta, até coisas positivas, efeitos ambientais como seca, calor extremo, etc. Está tudo relacionado também com a adaptação, tá? Essa herança intergeracional e transgeracional. Para vocês entenderem isso de novo, né, eu vou mostrar um videozinho para vocês, só que eu tenho que tirar o meu ponteiro. E eu preciso saber se vocês conseguem ouvir. Conseguem ouvir? Ele falou, o cheiro doce de frutas. Bem baixinho? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Beleza, consigo aumentar. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Porque se eu apagar aqui, vocês não vão ouvir nada, eu acho. Estão conseguindo? Conseguiram ouvir alguma coisa? Não, professora, não estamos conseguindo escutar. Não estão conseguindo, né? Então Não. eu vou explicar para vocês. Tá, porque eu já decorei, inclusive, esse videozinho. Pena que vocês não conseguem ouvir, então eu vou explicar. Então, aqui nessa primeira imagem, ele começa dizendo: o cheiro doce de frutas normalmente não faz com que ratos saiam correndo. Claro que não. Mas nesse experimento, o que eles fizeram? Sempre que o ratinho cheirava o cheiro de acetofenona, então o símbolo químico da acetofenona, ele recebia um choque elétrico. Então, claro que ele associou o cheiro doce de fruta a algo perigoso à sua sobrevivência. O que aconteceu com esse ratinho? Aumentou o número de neurônios específicos para o reconhecimento do cheiro da acetofenona. Em seguida, eles observaram que não foi só os neurônios que aumentaram de número, né, específicos para esse cheiro, mas houve uma outra alteração, porque os seus descendentes, aqui nós temos a geração F1 e a geração F2, então nós temos um claro efeito que vai transgeracional, porque isso aqui é intergeracional, um macho, né, gente, não é fêmea, um macho que não estava gestando, os seus filhotes estavam impactados
tremiam de medo toda vez que cheiravam acetofenona, mas os seus filhotes também. Então, isso aqui é transgeracional. Por isso que eu seleciono esse exemplo para vocês verem. Todos eles tinham o mesmo número aumentado de neurônios especializados para o cheiro de acetofenona. Mesmo, então, eles nunca foram para alguma escola onde aprenderam que o cheiro de cereja, acetofenona é um cheiro de cereja, tá, gente? É um cheiro que está associado com possivelmente perder a própria vida, né? E eles nunca tiveram aula sobre isso. E, no entanto, né, aqui mostrando que nunca tiveram aula sobre isso. Nós sabemos que isso é genética básica, que o DNA, né, é herdado. E outras características, né, como, digamos, sentimentos, experiências, músculos, né, às vezes cicatrizes, não são herdados, né? Contudo, o que a gente vê nesse experimento é que existe algo que foi herdado que não está no DNA, né? Por isso que eu mostro essa imagem agora, mas está na maneira como o DNA é expresso. Então, dentro do vídeo, eles falam que dentro de cada núcleo celular nós temos uma máquina que produz quantidades, assim, necessárias de certas proteínas. E usam o DNA para isso. E o DNA tem marcadores que ativam ou inativam a expressão desses genes. Essas são as marcas epigenéticas, que nós não temos tempo nessa aula para explicitar quais são, mas elas são bem conhecidas já na literatura. Então, fazem com que eu tenha mais ou menos de certos produtos, tanto proteicos quanto de produtos de RNA. Essas marcas epigenéticas fazem com que as células, por exemplo, de um rim sejam diferentes de células de pele e células de neurônio, mesmo com todas essas células tendo o mesmo genoma, né? Então, a maneira como o DNA é organizado faz com que eu tenha células completamente diferentes no meu organismo. E o corpo humano é composto por mais de 200 tipos diferentes de células, né, gente? Então, o que define isso são a colocação dessas marcas epigenéticas, determinando quanto, né, de cada proteína, de cada RNA deve ser produzido. Então, no momento em que esse rato era submetido ao choque elétrico, sempre que ele cheirava acetofenona, teve uma alteração que aconteceu onde? Nas células gaméticas, certo? E essa alteração, que é uma alteração epigenética, foi passada para os descendentes. Aqui eu já vou passar adiante, para a gente não perder tanto tempo. Já são 2h56, aqui vocês estão vendo a terceira geração, né, a partir desse macho. Vejam que só esse macho, deixa eu pegar aqui o meu ponteiro, só esse macho aqui é que foi, de fato, afetado por um choque elétrico toda vez que ele cheirava cereja, certo? E o DNA, a forma como o DNA estava organizado, alterou até mesmo nas células espermáticas dele, o que explica o porquê dos seus filhos e dos seus netos, de certa forma, tremerem, né? Eles tremiam, por isso que está escrito startle, então tremiam toda vez que cheiravam cereja. Né? Tinha um arrepio de medo aí. E lembrando que as fêmeas nunca foram, né, nunca sofreram o mesmo tratamento. Isso aqui é uma herança intergeracional e isso aqui é uma herança transgeracional. Né? Essa terceira geração aqui está sendo afetada em seu comportamento por algo que o seu avô passou. Tudo bem até aqui? Lembrando que sequenciando o DNA, nós não conseguimos compreender, tá, esse medo de cereja. Lembrando que isso é um medo irracional para ratos, né? O rato não vai sair correndo porque está cheirando cereja normalmente. Então, o material, né, que eu já coloquei entre parênteses EPI e material genético, ele precisa o quê, gente? Transmitir a informação genética, então ser capaz de se replicar, precisa controlar a expressão do fenótipo, que é o que a gente viu agora com as marcas epigenéticas, e permitir mudanças, mutações, que também podem, eventualmente, ser epimutações, são alterações na maneira como o DNA é expresso,
e que são passadas para as gerações seguintes. Então, esse aqui é um artigo, Developmental Epigenetics, Phenotype and the Flexible Epigenome, se vocês quiserem ler depois. E por que nós temos as girafinhas aqui? Porque, de certa forma, com a investigação da herança inter- e transgeracional, nós estamos redescobrindo algumas ideias muito antigas que eram ridicularizadas até pouco tempo atrás, né, como as ideias de Lamarck. Claro que Lamarck nunca soube explicar a herança de fato, né? No entanto, ele falava que as experiências alteravam o fenótipo dos descendentes. E isso, como a gente acabou de ver aqui, de fato, pode ser verdade. Enfim, então, falando agora dessa parte da genética, que é chamada de epigenética, entender isso melhor, epigenética é o conjunto de modificações reversíveis, porém herdáveis, na expressão gênica. Então, eu posso herdar, sim, porém eu posso reverter essas modificações. Então, essas modificações de condensação do DNA, elas podem ser prontamente reversíveis, dependendo das informações ambientais. E a sequência de DNA não é alterada. Então, uma das maiores besteiras que pode ser faladas é assim, eu mudei a minha dieta, portanto, eu mudei o meu DNA. Não, você nunca muda a sua sequência de DNA por estar comendo de forma diferente. O que você está alterando é a maneira como os seus genes estão sendo expressos. E isso, eventualmente, pode mudar a expressão dos seus genes também nos gametas. E, portanto, alterar o fenótipo dos seus descendentes. Mas o DNA, a sequência de DNA, permanece a mesma. Por que eu coloco uma imagem, né, de um maestro e de vários músicos aqui? Porque a sequência de DNA é como uma partitura, certo? De uma música. Agora, você pode imaginar que uma certa sequência de notas musicais pode ser tocada de muitas formas diferentes. Eu posso tocar muito alto, eu posso tocar bem baixinho, eu posso tocar staccato, ou eu posso tocar ligando as notas. Então, a expressão das notas musicais é um paralelo à expressão da sequência de bases nitrogenadas no DNA. E existem proteínas reguladoras-chave que servem, de certa forma, nesse nosso paralelo, como um maestro. Lembrem que eu acabei de comentar com vocês, até usando o videozinho, que todas as nossas células têm basicamente o mesmo genoma. Existem certas diferenças dependendo do tipo celular, por exemplo, linfócitos que produzem anticorpos ou receptores olfatórios, mas vamos pensar na maior parte das nossas células. O genoma é basicamente o mesmo. Ok. Mesmo assim, uma célula epitelial é completamente diferente de uma célula no fígado, que tem o formato de um cubo, né? Uma célula de Kupfer, ou é totalmente diferente de um neurônio, que é absurdamente especializado. Então, você poderia imaginar que o genoma pode ser tocado de uma forma diferente em cada um dos mais de 200 tipos diferentes de células que nós temos. Quando a música é tocada de forma errada, eu acabo tendo problemas que resultam em doenças ou em sintomas, né, associados a doenças. Então, começo a deteriorar metabolismo, eu começo a deteriorar a função de certos órgãos. Por quê? O gene que deveria tocar, por exemplo, esse, não sei se vocês conseguem ver, esse músico aqui está dormindo, tá? Imagine esse músico aqui como um gene. Ele deveria estar sendo expresso, ou seja, o DNA deveria estar relaxado para que a informação seja lida. No entanto, ele não está tocando nada porque ele adormeceu, ou seja, o DNA condensou. Então, a parte dele da música vai estar faltando. A sequência do DNA continua perfeita, mas ela não é acessível, certo? Então, é esse o paralelo e a importância da investigação epigenética no nosso genoma. Então, comparando agora as modificações genéticas e as epigenéticas, lembrando que nós temos
uma herança que procede de ambos, são que as alterações genéticas se ocorrem por meio de alterações no DNA que podem ser simplesmente deleções, inserções ou substituições de nucleotídeo. Agora imagine essa dupla fita aqui sendo essa linha preta que está enrolando aquele octâmero de 8 proteínas básicas que eu mostrei no início da aula. Essa aqui é a apresentação de um DNA relaxado em um núcleo. E alterações sobre as caudas das histonas, sobre o próprio DNA, como aqui uma metilação no DNA, e a produção de RNAs não codificantes, são alterações epigenéticas que tornarão a informação do DNA acessível ou não. Então, elas geram variabilidade, a genética gera variabilidade entre espécies, e a epigenética gera a variabilidade entre células somáticas e entre indivíduos de uma mesma população. Ambas, né, são responsáveis também por diferenças entre indivíduos de uma população. Ambas as modificações genéticas e epigenéticas são herdáveis através da linhagem germinativa, ou seja, através de gametas. A alteração genética é extremamente estável, e por isso ela é mais investigada. E a alteração epigenética, ela é reversível, e isso nos traz uma esperança. Se a gente usa as alterações epigenéticas como um alvo terapêutico, eu posso reverter uma alteração epigenética ruim. No nosso paralelo anterior, eu posso despertar o músico que está dormindo, tá? Aquele gene que está condensado, que não deveria estar condensado, que deveria estar com o DNA relaxado e expressando a informação. E os fenômenos epigenéticos, então, como eu comentei com vocês, são transmitidos através de mitose e meiose, e ocorrem respostas a sinais ambientais, comportamentais, fisiológicos e patológicos, né? No exemplo anterior do ratinho que recebia choque elétrico, era um sinal ambiental. São reversíveis, e aqui está a lista, que não é uma lista exaustiva, de modificações que podem ser herdadas. Então, modificações nas histonas, que são aquelas proteínas básicas que eu comentei no início da aula com vocês, variantes de histonas, metilação no DNA, ação de RNAs não codificantes, remodelador de cromatina e proteínas reguladoras. Então, a lista, na verdade, é maior do que essa. Tudo isso pode ter um papel em herança. O DNA, como a gente conhece, né, tem 2 nanômetros apenas, e raramente está nessa estrutura completamente nua, né, só DNA, porque nesse formato ele também quebra muito fácil. Em geral, o DNA está enrolado em torno de 8 proteínas, e essa estrutura aqui se chama nucleossomo. E um nucleossomo é a primeira unidade de condensação da cromatina, daquela fita colorida que foi visualizada no início do século passado. Depois, quando os nucleossomos estão muito próximos uns dos outros, eu tenho uma estrutura mais condensada de 30 nanômetros, chamada de solenoide. O DNA normalmente alterna entre uma estrutura altamente condensada, representando genes silenciados, e uma estrutura mais relaxada, com os nucleossomos, lembrando um colar de contas, tá? Como se fosse um colar de pérolas. E todas essas outras formatos que finalmente culminam num cromossomo metafásico só existem em questão assim de alguns segundos, pouquíssimo tempo que é o necessário para uma célula se dividir, bom? Então, os cromossomos metafásicos não são normalmente visualizáveis nas células. O que nós vemos são um DNA que está enrolado em nucleossomos, relaxado ou condensado. Aqui eu já falei da natureza do material genético, né, com o Friedrich Nietzsche, mas o interessante é que a nucleína ainda não estava relacionada com herança. E agora eu vou voltar no tempo de novo e explicar para vocês quando que o DNA foi, de fato, culpabilizado como um material de herança. E isso aconteceu
ali no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1928, vocês estão vendo o Frederick Griffith, um médico também, né? O Michener era um médico, esse aqui é outro médico, aqui ele está com o Bob, o cachorro dele, né? No campo de guerra. Enfim, o Frederick estava muito familiarizado com pneumonia e sabia que Streptococcus pneumonia era a bactéria que causava a pneumonia letal em ratos, né? Ele observou, inclusive, que havia 2 linhagens do Streptococcus pneumoniae. E uma linhagem produzia células, quer dizer, colônias, na placa de cultivo, que tinha um aspecto rugoso. Quando ele injetava essas bactérias no rato, ele continuava vivo. Outra linhagem produzia colônias na placa de cultivo que eram lisas e brilhantes. Quando elas eram injetadas no rato, eles morriam. Então, a única diferença era o aspecto da colônia, rugoso ou liso, sendo que o liso matava e o rugoso não matava. Nesse caso, ele fez um experimento onde ele tomou as células bacterianas, que eram muito virulentas, que faziam aquelas colônias lisas, e matou elas por calor. E injetou novamente no rato como um controle negativo. Obviamente, o rato sobreviveu, uma vez que as bactérias estavam mortas pelo calor. Aí ele pegou essa mistura de bactérias mortas pelo calor e misturou com as células vivas do tipo R, que eram as bactérias que não matavam o rato, produziam uma colônia rugosa. Misturou os dois, então as virulentas mortas e as não virulentas vivas. Injetou dentro do rato e o rato morreu. Então, o que ele chegou à conclusão? Que algo na mistura de bactérias mortas estava transformando as bactérias não virulentas em bactérias extremamente virulentas, que também eram capazes de produzir colônias lisas depois. Né? Então, havia uma substância aqui que transformava essas bactérias. Ele chamou essa substância de princípio transformante. Mas ele não sabia que era o princípio transformante. Hoje nós sabemos que o princípio transformante são plasmídios, que são anéis de DNA dentro das bactérias, que por mais que eu aqueça uma solução a uma temperatura extremamente alta, eu posso destruir os micro-organismos. O DNA, ele vai desnaturar, mas depois ele renatura novamente e pode penetrar em células vivas e transformar o fenótipo dessas células vivas, no caso das bactérias que não eram virulentas, tornando essas bactérias, então, virulentas. Esse trio aqui, Oswald Avery, Colin MacLeod e McLean McCarthy, em 1944, decidiu retomar esse experimento, e agora a ideia era tentar descobrir o que era o princípio transformante. Então, eles mataram, novamente, aquela linhagem S, né? S de smooth, tá bom, gente? De células de bactérias, colônias de bactérias lisas. Mataram elas pelo calor, e aí trataram com diferentes enzimas que destruiriam candidatos a princípio transformante. Então, RNase, protease, DNase, lipase e carboase. A única mistura, tá, de linhagem S com a linhagem R, que não era virulenta, que tornou a linhagem R não virulenta em uma linhagem virulenta, que não, na verdade, não transformou elas, foi aquela onde o DNA foi destruído. Então, eles disseram que o DNA era, de fato, o princípio transformante. Porque quando as proteínas eram destruídas, o RNA era destruído, os lipídios destruídos, os carboidratos destruídos, ainda assim eles resgatavam na mistura final linhagens de bactérias virulentas do tipo S vivas, tá? Esse foi o único caso onde essas linhagens virulentas não foram resgatadas na mistura final. Enfim, havia um grupo paralelo ao Avery, MacLeod e McCarthy, que não conseguiam acreditar neles, porque diziam assim que nos cromossomos o DNA meramente servia como arcabouço para levar as proteínas
para as células filhas, e as proteínas eram responsáveis pela herança. E não acreditaram nisso, disseram, não é o DNA que é o princípio transformante. Deve ter alguma contaminação aqui com proteínas, alguma coisa assim que, enfim, que provocou, que foi destruído com DNA. Então, eles usaram vários argumentos. Esse era um grupo que era liderado pelo Linus Pauling. Esse é o mesmo experimento de antes, tá? Essa foi a conclusão deles. A transformação só ocorre quando o DNA está presente, o DNA é o princípio transformante. Mas tinha muita gente, então, que não concordava de jeito nenhum. Essa dupla, Alfred Hershey e Martha Chase, já nos anos 50, 1952, então vejam, né, gente, nós começamos aqui em 1928, com o princípio transformante, fomos para 1944, já ao final da Segunda Guerra, e agora estamos em 1952. E temos uma mulher como pesquisadora, a Martha Chase. Pela primeira vez, em toda essa história, aparece uma mulher. E a Martha e o Alfred tiveram uma ideia. Vamos demonstrar se de fato é o DNA ou as proteínas que são responsáveis pela informação hereditária. Nesse caso, eles usaram bacteriófagos. E o bacteriófago tem um esqueleto proteico, que é rico em cisteína e, portanto, rico em enxofre. E também, obviamente, tem um DNA. O bacteriófago é um DNA vírus. Então, 50% proteína, 50% DNA, e bacteriófago significa, né, que ele preda bactérias. Então, usaram Escherichia coli. Eles marcaram esses vírus com 2 radioisótopos diferentes. Então, fosfato pesado, fosfato 32, para marcar o DNA, e enxofre 35 para marcar a proteína, porque as proteínas são ricas em cisteína. Cisteína é um aminoácido que tem enxofre. Enfim, depois disso, eles permitiram que os bacteriófagos infectassem as bactérias Escherichia coli. Nós estamos observando aqui, nesse caso, esse fago ele tinha DNA radioativo e o DNA radioativo está penetrando dentro da bactéria. Lembrem que o Alfred Hershey e a Martha não tinham ideia sobre o que penetrava dentro das bactérias para formar novos bacteriófagos. Eles não tinham ideia, não era possível visualizar isso, mas era possível seguir o traço radioativo. Então, usando o fago com DNA radioativo, nós sabemos que é isso que acontece. O DNA penetra, o DNA está radioativo, eles liquidificavam a solução para que o bacteriófago entrasse em solução e as bactérias ficassem livres dos bacteriófagos, e em seguida centrifugavam para observar no gradiente da solução onde que a radioatividade se concentrava. Vou até desenhar aqui, como as bactérias, elas são mais pesadas, então imagine aqui nosso tubinho. Como as bactérias são mais pesadas, a pergunta, né, era assim, será que, não era para fazer esse risco, mas será que a radioatividade vai se concentrar no precipitado com o radioisótopo fosfato ou com o radioisótopo enxofre? Será que são as proteínas que entram dentro das bactérias para fazer novas partículas virais? Ou será que é o DNA que entra nas bactérias para fazer novas partículas virais? Tá? Essa era a pergunta. E aqui nós vemos o que aconteceu, né, com aquele DNA vírus, ou bacteriófago, que tinha o radioisótopo enxofre. Então, obviamente, ele estava no esqueleto do bacteriófago e passou a ficar na solução. O DNA em si não estava radioativo, nesse caso, e, portanto, também não estava brilhante. O único momento, né, onde isso aqui, de fato, aconteceu,
da radioatividade se concentrar no precipitado foi no momento onde o DNA estava marcado com o radioisótopo enxofre pesado. Então, acredita-se, né, ao Alfred Hershey e a Martha Chase, a definição inequívoca de que o DNA é responsável por levar a informação hereditária, no caso aqui, a informação necessária para fazer novas partículas virais. Aqui só mostrando para vocês, né, o enxofre radioativo, o fósforo radioativo, as bactérias sendo predadas pelo bacteriófago, aqui a proteína radioativa, aqui o DNA radioativo penetrando, o liquidificador. Desculpa, gente, isso aqui que está pintado aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Descartar. Pronto. Agora eu vou voltar lá. Consegui enxergar melhor.